E aí rapaziada, tudo certo? Aqui é o Alex do canal Play Bros e hoje vamos falar um pouco sobre os consoles mais vendidos da história. A gente já fez aqui no canal um vídeo falando sobre os jogos mais vendidos da história. E hoje a gente optou por fazer um vídeo aí falando sobre os consoles para meio que complementar aquele outro vídeo. E aí vocês podem ver os dois e aí comparar os jogos, os consoles e ver o que um levou ao outro, que é muito interessante de se fazer, né? Então antes da gente começar, já deixa seu like aí embaixo que ajuda demais a gente. Compartilha com os amigos também para divulgar o canal e fazer ele crescer ainda mais. E se inscreve aí se você ainda não for inscrito. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Em décimo lugar, temos o queridíssimo Mega Drive, que ficou mais conhecido na América do Norte por Sega Genesis, com a incrível marca de 31 milhões de unidades vendidas. O videogame de 16 bits da Sega foi lançado em outubro de 1988 no Japão e pertence à quarta geração de consoles de mesa, concorrendo diretamente com o Super Nintendo na época. Aqui no Brasil, a empresa Tectoy ainda produz e vende versões mais recentes do console até os dias de hoje e pretende até relançar o console novamente nesse ano de 2017, provavelmente aí como uma homenagem aos 30 anos que o console vai fazer no ano que vem. E em nono lugar, temos o melhor console já feito da história, o Nintendo 64. Sério galera, esse foi o console que fez eu me apaixonar por games e eu tenho um carinho imenso por ele. Podem falar o que for, pra mim é o melhor console já feito sim. Que bom! Essa maravilha foi lançada no Japão em junho de 1996 e vendeu cerca de 33 milhões de unidades. O console teve diversos triunfos quando a gente fala um pouco sobre seus jogos, e o primeiro que a gente pode destacar com certeza foi o primeiro Super Mario em 3D, chamado de Super Mario 64. O game revolucionou a maneira de jogar Mario e foi de longe o jogo que mais fez a galera comprar o console na época. Um segundo triunfo do console foi o jogo mais bem avaliado da história, Zelda Ocarina of Time. O jogo era simplesmente fantástico para a época e no meu caso foi o game que fez eu me apaixonar pela franquia e me identificar com cada jogo lançado depois dele, uma obra-prima. Em oitavo lugar, temos mais um console da Big N, o Super Nintendo. Lançado em novembro de 1990 no Japão e pertencente à quarta geração de consoles, o videogame de 16 bits vendeu incríveis 49 milhões de unidades, deixando no chinelo seu adversário da época, o Mega Drive. Pelo que dizem, os principais motivos do sucesso do console foram seu hardware, que era superior aos outros da época quando a gente comparava os sons e os gráficos apresentados, e a biblioteca extensa e incrível de jogos. Dentre esses jogos, podemos até citar alguns, como Super Mario World, Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Zelda: A Link to the Past, Star Fox, Chrono Trigger e diversos outros. Em sétimo lugar temos o console mais recente da lista, o PlayStation 4. Lançado em novembro de 2013 na América do Norte e com 55 milhões de unidades já vendidas, o videogame da oitava geração da Sony só vem vendendo mais e mais a cada dia que passa. Segundo a empresa nipônica, o console estava sendo planejado desde 2008, mostrando claramente que a empresa estava arrependida com o atraso do lançamento do Play 3 em relação a seu concorrente da época, o Xbox 360. Além disso, devido à sua quantidade de exclusivos já consolidada no mercado e com o grande número de promessas de jogos para os próximos anos, o console vem dominando a geração e mostrando que não brinca em serviço. E em sexto lugar, temos o primeiro console da Nintendo, o NES. Tendo sua versão japonesa chamada de Famicom ou simplesmente Nintendinho para os BRs mais íntimos. O incrível videogame 8 bits da Big N foi lançado em julho de 1983 no Japão e atingiu a marca de quase 62 milhões de unidades vendidas. Se compararmos o seu adversário à altura na época, que era o Master System, o Nintendinho vendeu 4 vezes mais que o console da Sega. 4! Sem contar que o videogame deu início à vida de franquias como Mario e Zelda, que são sucessos absolutos de vendas, críticas e vendem igual água até os dias de hoje. Em quinto lugar, temos o maravilhoso PlayStation 3,
E eu já vou aproveitar aqui dando um spoiler. Todos os consoles da Sony estão nessa lista. E eu garanto que vocês já devem até imaginar quem está em primeiro lugar, né? Mas bom, vamos continuar com a lista. O Play 3 foi lançado em novembro de 2006 no Japão e na América do Norte e vendeu aproximadamente 86 milhões de unidades. Isso tudo de vendas, mesmo contando seu preço absurdamente caro, chegando aqui no Brasil a custar até R$8.000 quando lançou. O console ainda enfrentou um problema com relação ao seu atraso no lançamento em comparação com a concorrência, mas mesmo assim, graças a vários exclusivos de peso e seu hardware muito potente para a época, o Play 3 vendeu horrores e se consolidou como o quinto console mais vendido da história. E em quarto lugar temos pela primeira vez e única vez nessa lista, um console da Microsoft, o Xbox 360. Ele foi lançado em novembro de 2005 na América do Norte e vendeu aproximadamente 86 milhões de unidades. Sim, vendeu a mesma coisa que o Play 3 praticamente. Na verdade, a gente está considerando que o Xbox 360 vendeu mais porque até o momento em que a Sony e a Microsoft divulgavam seus números, o Xbox tinha um pouco a mais de vendas que o Play 3. Mas a realidade é que rolou um empate mesmo entre os dois consoles, e até hoje não se sabe qual a melhor opção para o consumidor escolher. Vai muito do gosto e costume de cada um mesmo, já que o processamento é quase idêntico e há centenas de jogos multiplataformas nos dois videogames. Apesar de ser o único console da Microsoft na lista, vale ressaltar que o Xbox One, que é o concorrente direto do Play 4, já atingiu a marca de mais de 26 milhões de unidades vendidas, e provavelmente vai entrar nessa lista futuramente, já que ele pertence à atual geração e suas vendas ultimamente estão até melhores que a do Play 4. Em terceiro lugar, a Nintendo volta novamente para a lista com seu console mais vendido da história, o Wii. Com quase 102 milhões de cópias vendidas, o videogame foi lançado em novembro de 2006 na América e simplesmente revolucionou a maneira que a gente jogava, emplacando uma ideia ousada de controles de movimento, que poderia dar muito certo ou também poderia dar muito errado, né? Mas a Nintendo acertou na veia e vendeu muito mais que seus concorrentes, fazendo o Wii ser um sucesso absoluto e impressionante, já que ninguém tinha tentado fazer algo parecido antes e a aceitação do público na época foi enorme. É engraçado que o tempo foi passando e o sucesso do Wii foi tão grande que a Sony lançou o controle Move depois de um tempo e a Microsoft o Kinect. Com a medalha de prata dessa lista, nós temos o glorioso PlayStation 1. Isso mesmo, o console foi lançado em dezembro de 1994 no Japão e foi a primeira aposta da Sony no mercado de games, já mostrando aí o potencial absurdo que a empresa traria daí pra frente. O PS1 vendeu um pouco mais de 104 milhões de unidades no mundo todo, e foi o console que abandonou definitivamente os cartuchos da época e trouxeram CDs como mídia de armazenamento. Apesar do sistema ainda rodar jogos com gráficos em 32 bits, foi suficiente para desbancar com louvor seu concorrente da época, o Nintendo 64, que já rodava jogos em 64 bits, mas ainda utilizava os antigos cartuchos como mídia de armazenamento, o que pode aí ter sido a bola fora da Nintendo nesse sentido. É isso. Se você deduziu que o primeiro lugar, a medalha de ouro e o lugar mais alto do pódio seria do nosso eterno Play 2, você acertou, miserável. O console foi lançado em março de 2000 no Japão e detém a marca de 155 milhões de unidades vendidas. Praticamente aí uma vez e meia a mais de vendas que seu antecessor, o Play 1. O sucesso do console é incontestável e podemos dizer também que foi devido principalmente pela melhoria absurda de gráficos em relação à geração anterior, pela quantidade enorme de jogos que foram feitos, desde exclusivos até multiplataformas, e pela compatibilidade com jogos do Play 1, que deixou fãs pelo mundo todo extremamente empolgados. Para vocês terem uma noção, o Play 3 teve aproximadamente aí 615 jogos em toda a sua vida. Já o Play 2 teve 3.800 jogos. Isso se você ainda não contar os 3.300 jogos que foram feitos para o Play 1 e que poderiam rodar no Play 2. Absurdo! Com certeza, o Play 2 aí é o queridinho de muita gente e merece esse lugar privilegiado como o console mais vendido de todos os tempos.
A Sony realmente soube fazer uma coisa diferente, uma coisa aí que foi uma inovação absurda para a época e que o desfecho não poderia ser outro. Parabéns pro Play 2 e parabéns para todos os fãs que fizeram esse console ser o que hoje ele é. Um fenômeno de vendas, de diversão e que vai ser lembrado para sempre. Bom galera, acho que é isso aí. Esse foi mais um vídeo do canal Play Bros. Dessa vez a gente falou aí sobre os consoles mais vendidos da história dos games. Espero que vocês tenham gostado. E antes de vocês irem aí assistir outro vídeo do canal, que eu tenho certeza que era isso que vocês estavam pensando em fazer nesse exato momento, deixa o like aí embaixo, compartilha com os amigos que ajuda demais o canal a crescer e se inscreva se você ainda não for inscrito, beleza? Bom, acho que é isso aí. Valeu e até a próxima.